Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou analista de fundos aqui na XP e vou comentar sobre o desempenho dos fundos da classe de renda fixa de crédito privado ao longo do mês de abril. Os fundos de crédito em geral, mais uma vez, se beneficiaram do mesmo binômio que a gente tem observado aí nos últimos 12 meses já, que são a diminuição das taxas de negociação no mercado secundário, o que nós chamamos de fechamento do spread de crédito. E mesmo com essa diminuição das taxas dos ativos, os fundos também se valeram de taxas que ainda são superiores aos níveis pré-crise. É o carrego, o tal do carrego, que nos fundos de crédito high grade, de risco baixo a moderado, estão ali entre CDI mais 1 e CDI mais 2% ao ano, dos fundos que a gente acompanha mais de perto. O ambiente externo, menos avesso ao risco, também foi positivo para o mercado local. A menor preocupação, talvez temporária, com a inflação dos Estados Unidos, resultou na diminuição das taxas do título do Tesouro Americano chamado de Treasuries, que acabam sendo uma referência para a renda fixa global. Sempre que as Treasuries apresentam desvalorização, isso impacta negativamente os mercados globais e o Brasil muitas vezes é levado a reboque. Pegando aqui o nosso mercado de crédito específico no Brasil, como base de comparação, o retorno do índice IDA-CDI, que é como se fosse o Ibovespa das debêntures, teve uma alta de 0,56 no período, que é um valor bem mais forte aí do que o CDI. O índice IDEX-CDI, que é compilado ali pela JGP, também tem uma estatística bacana que a gente gosta de acompanhar, que é o carrego médio das debêntures mais líquidas do mercado, que está ali em torno de CDI mais 9 ao ano, tem diminuído de maneira gradual ao longo dos últimos meses, mas ainda é um retorno bastante superior aos níveis pré-crise, como eu já falei anteriormente, dado que os títulos são ali de baixo a médio risco. Olhando os títulos mais arrojados, o que a gente costuma chamar de crédito high yield, os fundos dedicados a esses títulos também encerraram o período com bons retornos e devem continuar nessa toada. Essa classe de fundos high yield, de fundos mais arrojados no que tange ao risco de crédito, ela é um pouco mais monótona no mês a mês. Esses ativos eles têm umas taxas mais gordas e com isso as oscilações que tem, no mês a mês não são tão grandes de modo a afetar o retorno dos fundos. Fora isso, o mercado secundário desses ativos é bastante fraco também. E isso faz com que no mês a mês esses fundos não apresentem tantas oscilações. No Brasil, não existe um índice que reflita o retorno médio dessa classe, mas nós acompanhamos uma cesta aqui com cerca de 60 fundos da categoria High Yield e o retorno médio deles ao longo do mês de abril foi de mais ou menos 0,50%, que é bastante acima do CDI, mais do que o dobro do CDI, que ficou em 0,21% no mês. Por fim, queria falar aqui dos fundos de debêntures incentivadas, de maneira mais ampla, que também tiveram um mês bastante positivo. Existe um índice que mensura o retorno médio das debêntures de infraestrutura, que é o IDA-IPCA, calculado pela Ambima, e esse índice rendeu no mês 1,44%. Os resultados foram impulsionados tanto pelo carrego dos ativos, que continua bastante atrativo, como eu falei anteriormente, quanto pelo fechamento das taxas, pela diminuição das taxas das curvas pré-fixadas e de juros reais, que fizeram com que esses retornos fossem bem acima do CDI no período. Sempre que os juros futuros caem, eles acabam beneficiando esse tipo de ativos, as debêntures de infraestrutura. Nesse contexto todo, os fundos de renda fixa da família Selection tiveram mais um mês muito positivo. Queria começar aqui destacando o fundo Selection Renda Fixa, que é o nosso fundo mais conservador da família, dedicado a fundos high grade. Ele teve uma alta de 0,39 no mês contra 0,20 do CDI e em 12 meses a alta acumulada foi para 5,3 contra 2,17 do CDI no mesmo período. Os destaques positivos para o mês ficaram para as alocações nos fundos da Arx, tanto o fundo Arx Everest quanto o Arx Vinson foram muito bem, e as alocações seguem pulverizadas em uma diversidade de fundos que a gente chama de high grade, são esses fundos mais conservadores, risco baixo a risco médio. As maiores alocações estão nos fundos da XP Asset, o XP Investor, JGP Corporate, o ALG 45,
os fundos da Arx, tanto o Vinson quanto o Everest, o SPX Cia Hawk, o Polo Crédito Corporativo e o Icatu Credit Plus. Nesse mês a gente adicionou 2 fundos na carteira, que foram o Risa Lotus e o Kinea Renda Fixa Absoluto. O segundo destaque aqui vai para o fundo Selection RF Plus. Esse é o nosso fundo de crédito mais arrojado, dedicado a fundos de crédito high yield, que teve uma alta de 0,47% no mês, contra esse 0,20 e 0,21% do CDI. E em 12 meses a alta foi para 5,48% contra 2,17% do CDI. Destaque aqui no mês para o fundo XP Special Situations, que subiu quase 3%, e para o fundo Canvas High Yield, com 0,69%, e também o Algmi 90, com alta de 0,53%. As alocações seguem bastante pulverizadas aqui, e vou citar aqui as maiores delas, que são o Algmi 90, nossa maior alocação, o XP Crédito Estruturado 360, Empirica Lotus, Solis Capital Antares, Canvas High Yield e Iridium Titan. Por fim, para encerrar aqui a parte de fundos de renda fixa, gostaria de falar do Selection Debêntures Incentivadas, que teve aí mais um mês bastante positivo também, com alta de 0,44%. Nos últimos 12 meses, essa alta foi para 5,56% contra os 2,17% do CDI no mesmo período. Destaques de performance no mês para o Arx Elbrus, para o fundo XP Debêntures Incentivadas e para o XP Debêntures Incentivadas RED. A diferença entre os dois é que o primeiro tem exposição a juros reais, a títulos atrelados à inflação, e o segundo não. As alocações seguem distribuídas nas estratégias de debêntures incentivadas da Arx, tem tanto o fundo com exposição a CDI quanto aquele que tem exposição a juros reais, XP, mesma coisa, os dois veículos, e JGP. A nossa estratégia ao longo dos próximos meses vai ser migrar a carteira aqui para mais ou menos 50% de alocação em fundos com RED e 50% em fundos que não tenham RED, que tenham exposição a juros reais. Então é isso, um grande abraço a todos.